Alô, boa noite. Começamos agora a gravar a nossa aula. Hoje a gente vai dar explicações referente ao último conteúdo, né, previsto no nosso plano de ensino, né, previsto para essa disciplina. Né? O último é de tratamentos numéricos de equações diferenciais. E a gente vai mostrar como é que se faz um tratamento numérico de uma equação diferencial. Tá? Esse é o nosso último tópico, e a partir de então, a gente vai mostrar um exemplo e vai indicar o software para que vocês escrevam a equação que está proposta na apostila, que é o software Scilab. Esse software Scilab é uma versão gratuita do MATLAB. Então, nele vocês podem fazer as programações numéricas para solução de equações diferenciais, para solução de cálculo numérico e de várias outras equações. Normalmente, quando se faz uma solução de uma equação, você tem uma solução analítica, mas aí a gente quer analisar o comportamento numérico de uma equação em um determinado intervalo. Você escolhe um intervalo para análise. E aí, dentro desse intervalo, você quer saber qual é o comportamento daquela equação. E aí a gente vai verificar como é que se faz isso. Na aula passada, nós vimos como é que se escreve uma equação diferencial de segunda ordem em sistemas de equações diferenciais. E é justamente esses sistemas de equações diferenciais de primeira ordem que é os sujeitinhos que vão para a programação lá no Scilab. Existem outros softwares, como o Maple, por exemplo, o R, C++ e tudo que consegue fazer as programações, mas a gente vai com a versão gratuita, essa do Scilab, esse software vocês vão baixar, e aí vocês vão baixar também o manual para treinar como é que se faz operações simples. E aí depois vocês vão fazer um programinha de alguma equação diferencial e apresentar isso na próxima aula para a gente. E com isso a gente vai caminhar para o final da disciplina, né? E como a gente tem uma galera aí pequena de turma e só gente boa, e aí que está com um conceito bom na disciplina, né? Então, eu não vou ter pessoas para repositiva. Oh, maravilha, pela primeira vez. E O aí a lado gente bom de vai... ter 3 alunos. Ah, O lado bom de ter poucos alunos. o lado bom de ter É a alunos. primeira vez, professor. É, Ô, dó. primeira vez, pela primeira vez, aí falar igual nunca antes na história desse país, nunca antes na história das disciplinas, eu tive... e nunca tive aluno que fosse para repositiva. Essa vai ser a primeira, eu imagino, né, Juan? O Juan foi tomar água ali. Ele entendeu, professor. Hã? Entendeu. Mas então tá bom, vamos ver aqui como é que se faz o tratamento numérico. Aí, para isso, não precisa ser uma aula longa, né? Porque o tratamento numérico, como vai exigir coisas computacionais, a gente vai mostrar como é que faz o procedimento manual e como é que se faz o lançamento na tela inicial do computador, né? Uma programaçãozinha. Mas e para isso vocês terão que trabalhar com operaçõezinhas básicas, operação de adição, subtração e etc. Para depois aí vocês fazerem essa programaçãozinha. Mas aí vocês vão conseguir de boa, né? É parecido com TextMaker, não, né? Oi? É parecido com TextMaker, não, né? Eu não conheço esse. Ah, tá. LaTeX. Como assim? Você não Ah, conhece? O que você LaTeX? usa? Me fala. LaTeX? Eu nunca utilizei LaTeX.
Você usa o quê para fazer seus artigos, suas coisas? É o Word. Tudo Word. Sempre, sempre, sempre foi o Word. Nunca peguei. Conversa com a professora Lúcia, fala para ela que o Word também é bom. Esses dias, esses dias ela mandou umas coisas para mim, que se eu quisesse, para eu começar a fazer as coisas em tech. Ela disse que era muito bom, porque isso, porque aquilo, aí eu acabei, fiquei para depois, né? Porque eu estou sobrecarregado É agora. bom para passar raiva. Eu estou sobrecarregadíssimo agora, com, além das aulas, A Semate, né? a SEMAT, a coordenação de pós, com os problemas que tem que resolver agora, de turma que tem que concluir agora no final do mês. Tá difícil. Aí eu falei, só depois disso que eu vou poder pegar, né? Depois de outubro, aí eu vou ter um prazinho para fazer tudo, né? Então é isso que está complicando agora, mas eu tenho intenção de aprender alguma coisa desse LaTeX aí, que diz que é bom. Ah, mas aí falar nisso, você banca de projeto de TCC de uma aluna da Lúcia lá com a matemática aplicada à mecânica celeste, que é a Andressa, mês que vem. Esse era o meu tema. Hã? Era o seu tema? Não esse exatamente, mas se eu fizesse a monografia seria nessa vertente. Ah, mas você não é de crescimento, decrescimento populacional? Quando eu decidi fazer o artigo e não a monografia. Ah, pois é, ela me convidou para a matemática, alguma coisa na Celeste. Mas aí tem várias, não significa que essa pegou esse tema que você. Isso tem várias vertentes aí para se aplicar, né, nessa matemática na mecânica celeste. Não esvazia logo de início. O que você está aprontando aí no grupo, hein? É que como tá gravando, eu queria evitar falar do assunto, mas o Felipe olhou lá no site, eu acho que pode ter sido prorrogado o prazo de preenchimento. Ah, Olha lá a foto que eu mandei lá no grupo. mas aí tem que ser não só o preenchimento, mas a inscrição, né? Acho que para preencher o questionário, aí o aluno tem que estar inscrito. Sim, sim, o prazo para preenchimento do questionário era até dia 17 de setembro. Hoje, dia 28. Aham. Ah, entendi. É, mas aí essas. Bom, eu já me preocupei muito com isso quando estava na chefia do departamento. Nossa, colher ali. Eu digo que o chefe depende da secretaria emitir uma lista dos alunos concluintes. E aquela lista vem da secretaria. E uma coisa que acho que não se pensou é que a turma que vai. O ENAD agora é referente a 2021. E nós vamos começar a ministrar a disciplina do semestre ou de 2021, o primeiro semestre, nós vamos começar a ministrar em novembro. Então, existem uns complicadores aí, mas, bom, não vou preocupar com isso. Vamos, Bora para frente. vamos para Vamos voltar à pauta 1. isso. Deixa eu botar aqui para apresentar. Eu tinha que aprender como é que faz edição de vídeo para tirar partes assim, que para não ficar tudo exposto lá, né? Mas eu não sei ainda, tá? Uma coisa que eu não sei editar. Aí aqui a nossa ementa, né? Equações diferenciais de primeira ordem, a gente trabalhou, de segunda ordem trabalhou, diferenciais de ordem superior, os sistemas a gente trabalhou, acho que nas duas últimas aulas, né? Ou na última. Sistemas de equações diferenciais de primeira ordem. E aí agora o tratamento numérico de equações diferenciais. Aí eles especificam ali quando abre isso, e aí até esse tratamento numérico aqui de equações diferenciais, ele entraria como optativa, né? Opcional lá no
final. Mas ainda assim a gente vai começar, né? Vai fazer. A gente fez sobre a questão de matrizes, trabalhou, de sistemas a gente trabalhou, os autovalores e autovetores a gente trabalhou também quando a gente escreve a equação característica, né? E você encontra a solução da equação característica são autovalores. E quando a gente escreve aquela solução no tipo y1 igual a c e elevado, tá? Aqueles são os autovetores. Que aí você chega num sistema linearmente dependente ou linearmente dependente. Aí os sistemas lineares com coeficientes constantes, esses detalhes. Aí agora o tratamento numérico aqui. Então vamos embora. Método da eliminação para a solução de um sistema de equação diferencial. Bom, aí esse é um preparativo aqui para você fazer depois o tratamento numérico aqui da equação, mas vamos aqui por parte. Vamos devagarzinho. A Kézia não gosta muito de sistema, que ela falou outro dia. Então, é verdade. O método da eliminação para uma solução de sistema de EDO é aquele método de eliminação simples. Você monta um sistema. A Kézia, outro dia, resolveu um sistema lá, quando ela estava mostrando, tirando a dúvida da aula, você estava fazendo pelo método da substituição, né? Aí hoje a gente vai fazer o método da eliminação, mas ele pode ser feito por substituição também, né? É um recurso. Então, ó, ele é muito utilizado, né? É um método utilizado com base em resolução de sistemas lineares algébricos. E aí, para isso, a gente introduz um operador, tá? E ele é tratado como um coeficiente do sistema. E a gente lança o método da eliminação para a solução do sistema. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou chamar de operador a derivada de x em relação ao tempo. Eu vou fazer uma substituição por um d. E esse d é o operador. Tá? Bom, então, se a derivada de x, de um x qualquer em relação ao tempo, eu igualei ao d, então, se eu fizer a derivada de xi qualquer em relação a t, eu vou dizer, então, que é a derivada de xi. E aí você vai entender, então, que esse d de xi é a derivada de xi em relação a t, certo? Que aqui eu só coloco dx dt igual a d. Mas quando eu tenho essa variação de x, que ele vai para x1, x2, x3 e xn, então eu digo que o d está relacionado a qual x? É o 1, é o 2, é o 3, é qual o deles? Então a gente coloca assim, que a derivada, o d é a derivada de xi. Então essas são algumas das condições. Depois que você substitui pelo operador, aí você diz que precisa resolver o sistema, que você vai montar um sistema de equações diferenciais de primeira ordem. Você saiu de um sistema de equação de uma ordem qualquer, por exemplo, aqui é de ordem 3. E aí você escreve um sistema de equações diferenciais de ordem 1. Tá? E aí esse sistema de equação diferencial de ordem 1 é que a gente vai utilizar aquele operador para nos ajudar a resolver o sistema. Então, vejamos agora. Ó, dado um sistema de equações diferenciais, aqui eles já eram um sistema de equações diferenciais de ordem 2, certo? E aí, esse sistema de equações diferenciais de ordem 2, eu escrevi como um sistema de equações diferenciais de ordem 2, não. Uma equação eu tinha de diferencial de ordem 2, aí essa equação diferencial a gente transformou num sistema ou duas equações diferenciais de ordem 1, conforme a gente viu na aula anterior. E aí,
essas duas equações diferenciais agora, eu vou utilizar um operador para poder resolver essa equação diferencial. A gente pode utilizar aquele método anterior, mas agora eu vou trabalhar com o operador, que é mostrando uma outra forma. Então, uma das formas de se resolver esse sistema é utilizando o método do operador. Então, eu vou agora o seguinte, ó, o mesmo sistema ali está repetido aqui. No lugar que tem a derivada de x1, a derivada primeira, eu vou pôr o operador. Esse operador vai dizer, então, que é um operador, ou seja, a derivada de x1 que está aqui. O operador em relação a x1. Aqui, o operador em relação a x2. Feito isso, eu vou pegar e fazer o seguinte agora. Passar todos esses caras para o primeiro membro igualar a zero. Com isso, eu vou ter, ó, dx1. Aqui do outro lado eu tenho 4x1. Quando eu passar, vai ficar dx1 menos 4x1 mais 2x2. Esses que têm x1, eu coloco x1 em evidência, porque é x1 comum. Então, vai ficar o d, que é o operador, menos 4, porque isso aqui veio para o primeiro membro, e o x1 em evidência. Mais o x2, que passou para o primeiro membro. Vou agora nesse aqui. Passando o x1 para o primeiro membro, ele só tem ele, então vai ficar menos x1. Está aqui. O x2 vem para o primeiro membro. Como aqui tem x2, eu vou juntar com aquele. O x2 vai para a evidência. Então, eu vou ficar com d, que é o operador, menos 1 daqui, né? Umzinho que acompanha esse x2, igual a zero. Certo. Aqui, com o x2 em evidência. Feito isso, ó, observe que eu tenho x1 aqui e tenho x1 aqui. O daqui é positivo, que é o sinal de fora aqui, ó. O sinal de fora é positivo, sinal daqui. Tá? E a daqui é negativo. E aí eu quero eliminar x1. Poderia fazer por substituição, como a Kézia fez, né? Pegar esse x1, ele ficaria isolado dado o segundo membro. Aí ficaria x1 igual a d menos 1, x2. E aí iria ali e substituiria. Quando está mais fácil assim para multiplicar por alguém, eu também prefiro multiplicar desse jeito. Então tá aqui, ó. Aqui é mais alguma coisa vezes x1, aqui é menos x1. E aí, nesse caso, ó, bastaria que nesse x1 de baixo aqui, dessa segunda equação, aparecesse um d menos 4, né? Como aqui é mais, aqui seria menos, aí cancelaria. Então, a gente fez a multiplicação por d menos 4 aqui na segunda equação, com o objetivo de simplificar, de eliminar x1, certo? Então, ó, repito a primeira, multiplicando a segunda aqui por d menos 4. Então, vou ficar com o menos que está aqui fora, d menos 4, x1, aí d menos 4 que multiplica essa outra parte aqui, tá? Vezes d menos 1. Agora, ó, tenho d menos 4x1 menos d menos 4x1. Esse cancelou. Aí eu vou somar esses dois. Que sobrou, né? Que é o 2x2 mais esse d menos 4, d menos 1, x2. Bom, faz o produto disso. Desenvolve a multiplicação aqui, né? D vezes d vezes menos 1, menos 4d, menos 4 vezes menos 1. Deu aqui, d ao quadrado, menos 4, menos 5d, mais 4x2. Mais esse 2x2, eu coloco o x2 em evidência, ou posso só distribuir a multiplicação aqui com x2, eu teria d2, d ao quadrado, x2, menos 5d, x2, mais 4x2, mais 2x2, dá 6x2. Bom, quem é o d?
Quando eu digo que é o dx2, isso significa que é... Derivada de x2 em relação a t. Exatamente, a derivada do x2 em relação a t. Como eu tenho ali d ao quadrado x2, significa que a derivada de x2 em relação a t duas vezes. E aí a gente vai ficar, então, ó, derivada de x2 em relação a t é igual a x'2, ou dx2. Então, no lugar que tem dx2, eu coloco a derivada de x2 em relação a t, ou então só assim, ó, d' de x2. No lugar que tem d2, d ao quadrado de x2, significa que é a derivada segunda de x2. Que seria o dx2 vezes dx2. Então, colocamos assim, a derivada segunda de x2 entrou aqui. Menos 5, a derivada primeira de x2, mais 6x2 igual a zero. Bom, tem a minha equação diferencial de segunda ordem. Conforme eu tinha dito, né? A gente partiu de uma equação diferencial de segunda ordem que a gente tinha, montou um sistema de equações diferenciais, agora a gente está trabalhando para resolver isso. E era um sistema de equação, uma equação diferencial que a gente tinha, em que envolvia x1 e x2, e o tempo, ou o t, né? Bom, aí eu volto agora, assim, ó, que eu posso escrever a equação característica disso daqui. Quando eu escrevo a equação característica disso aqui, eu vou ter r ao quadrado daqui, menos 5r's, mais 6 igual a zero. Tá? Aí você vai ter os autovalores, que é a solução da equação característica. Encontrada a solução da característica, você escreve as soluções na forma diferencial, na forma de autovetores, que seria o y1 igual a c1 e elevado a 2t, que é uma das soluções aqui, né? Aqui, ó. 6 aqui, 2 vezes 3, 6. 2 mais 3, 5. Então, a solução da equação característica que a gente montou depois dessa diferencial é 2 e 3. Então, eu teria que o x2 aqui vale C1e elevado a 2t, que é uma das soluções da característica, mais C2e elevado a 3t, que é aquela solução que a gente já sabia escrever de antes. Certo. Encontrei x2, mas você lembra que no nosso sistema tem x1. E aí eu preciso encontrar quem é esse x1. Bom, aí, mas só que, olha só, eu já sei quem é o x2. O x2 é esse cara que a gente acabou de encontrar aqui, que é a solução da equação diferencial dessa. Bom, se eu sei quem é este, e aqui nessa expressão eu tenho que a derivada do x2 é igual ao x1 mais o x2, e eu sei quem é o x2, então eu sei derivar o x2. Então, teria esse e esse, faltaria o x1. Eu poderia pegar essa outra também, né? Mas aí já daria mais trabalho, porque eu não teria o x1. Aí me faltaria a derivada do x1 e tal. Mas esse aqui, ó, só fica me faltando x1. Aí eu pego essa equação e trago ela para cá. Tá ela aqui, ó. No lugar que tem derivada de x2, eu derivo isso daqui, eu tenho a derivada de x2. Que vai ser 2c1 e elevado a 2t, mais 3c2 e elevado a 3t. Substituo aqui. Aí eu vou ter assim, ó. A derivada tá aqui, menos porque a gente isolou o x1, tá? Aí o x2 eu passei para o primeiro mesmo, ficou o x'2
menos o x2. Então, menos o x2, que é o que a gente tem aqui. Aí, resolvendo isso daqui, a gente vai ter que x1 é esse. E aí está a solução do nosso sistema de equações diferenciais que a gente recebeu aqui no início. Dúvida? Vai ter de ordem maior que 2? É possível. Aí vai ficar um sistema mais difícil. Que aí a diferença é que você vai ter, por exemplo, mais x3. Aí, em vez de ser um sistema com duas equações, seria com 3. E aí teria a derivada de x1, a derivada de x2, a derivada de x3. Mas aí a solução é similar, né? Ou você vai pelo método das matrizes, ou vai aqui mesmo no método da eliminação, ou método da substituição. Essas coisas que vocês já estudaram sobre. Mais perguntas? Bom, se não tem, eu passo um exercício, tá aqui. Vai ser um de ordem 2 também, para que vocês resolvam. Aí até coloquei qual é a resposta esperada, né? Para o X, essa resposta final, qual seria? Tem esse outro. Aí esse outro recebe condições iniciais, né? Com as condições iniciais, é claro que aí depois é só você substituir o x1 e o t aqui. Aí substituindo x1 e t nas duas equações, x2 e t, aí você vai ter um sisteminha para isso e vai encontrar quem é C1 e C2. A gente já fez isso também em outros momentos. Bom, agora então vamos para um exemplo teoricamente prático, né? Que você pega, por exemplo, uma pedra. Pega uma pedra e lança essa pedra para cima. Imagine que você consiga lançar ela na vertical, para ficar mais fácil, né? Porque se eu lançar na horizontal, aí essa pedra vai fazer um movimento de parábola. E em fazendo um movimento de parábola, eu teria que trabalhar com decomposições vertical e horizontal. Aí seria um pouquinho mais trabalhoso, envolveria mais variáveis. Mas vamos pensar aqui, eu lanço uma pedra verticalmente para cima. Como eu tenho, digamos, eu tenho assim 1,78 m. Então eu vou lançar, essa pedra vai sair aqui da altura da minha mão, não vai sair lá do chão, que seria a altura zero, ela vai sair já daqui da minha mão. Lançada, ela vai sair de uma determinada altura, digamos que 1,78 m. E já sai da minha mão com uma determinada velocidade. Quando ela sai da minha mão, eu começo a contar no cronômetro o tempo. Aí significa que o tempo é zero. E a velocidade com que ela saiu da minha mão, a gente considera que é a velocidade inicial. A altura de onde ela saiu, considerada a altura inicial. Ela vai sair daqui, aí vai até uma altura e depois vai cair. Tá? Porque ela vai, tudo que você tem aqui no espaço, você solta e ele cai. Cai devido à atração gravitacional da Terra, a força com que a Terra atrai os objetos. O objeto também atrai a Terra, mas a gravitação do objeto é muito pequenininha em relação à gravitação da Terra, a força de gravitação da Terra. Então, ela atrai os objetos. E aí, ela atrai com uma determinada aceleração, né? Uma aceleração que, ao nível do mar, é considerada de 9,8. Mas, para efeitos de cálculo, a gente vai considerar 10. Bom, dadas as explicações, então vamos ver, ó, que é um exemplo com aplicação. E aí aqui a gente vai fazer uma aplicação bem simples, né? Porque daí ela teria, por exemplo, você quer fazer uma de levantamento, crescimento populacional.
Aí tem uma série de variantes que você tem que levar em consideração, como a taxa de natalidade, de mortalidade, o tipo de alimentação das pessoas, se tem saneamento básico, se não tem. A pandemia que veio agora também influencia influenciou na expectativa de vida de muita gente. Então, a complexidade já é maior, envolve mais variáveis. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar com um que envolve 3 variáveis. Ela vai envolver o deslocamento, né, que ela vai sair aqui de uma altura, e aí vai variar essa altura, e depois ele vai descer até o chão, variando a altura. Aí ele vai ter uma velocidade, que você vai lançar ele com uma velocidade. Aí ele vai começar sair com uma velocidade aqui e vai diminuindo a velocidade enquanto sobe, porque a Terra está puxando ele de volta. E aí você vai ter o tempo de deslocamento dessa pedra, né? Então, o deslocamento vai estar relacionado com o tempo. A velocidade vai estar relacionada com o tempo também. Tá? Então, a gente vai trabalhar com 3 variáveis. Apesar de ter essa quarta variável, mas essa quarta variável, ela não é variável, né, na verdade. Ela é uma constante, que é a aceleração gravitacional. Aí, essa aceleração gravitacional, nós vamos considerar 10. Aí, como eu disse, ao nível do mar é 9,8, a força com que a Terra atrai o objeto, mas a gente vai considerar 10. Para efeito de cálculo. Como ele é constante, aí a gente não considera variável. Então, tá entendido? Ó? O deslocamento vai variar, porque vai sair de uma altura aqui e vai subir até uma altura máxima lá e depois vai cair até o chão. A velocidade vai variar, porque ela vai sair da nossa mão e vai subir até zerar a velocidade para ela começar a cair, porque ela vai subindo, subindo e a Terra puxando, puxando. Aí chega um momento que a força da velocidade acaba lá e ela tem que começar a cair. Entendido? Sim, professor. Entendi que é difícil. Oi? Entendi que é difícil. Entendeu que é difícil? E que tem as variáveis e a constante. Constante Isso. é a gravidade. Vamos Isso. tomar como 0. Quando ela está subindo é a gravidade positiva, quando ela está descendo, gravidade negativa, não é isso? Ou o contrário? Quando ela está subindo, ela está indo contra a gravidade, né? Então tem que ser Negativa. menos 10. Porque ela é positiva assim, se você soltar o objeto... A gravidade está agindo ao favor. A ação está favorável. O movimento do objeto está favorável para onde a gravidade está puxando. Quando você lança ele para cima, aí ele está indo contra a força gravitacional. Aí ela é negativa. Porque está contra. Então, ó, vejamos aqui como é que a gente vai resolver. Eu vou mostrar como é que se resolve. Da forma que se aprendeu, né, lá na física, e como é que a gente vai resolver isso numericamente, computacionalmente, através de equações diferenciais. Tudo bem? Simbora. Então, vamos lá. Ó, uma pessoa lança uma pedra verticalmente para cima a partir de uma altura de 1,8 metros, com uma velocidade inicial de 12 metros por segundo. Estime a altura máxima alcançada pela pedra, usando o método do ponto médio. Há que se fazer uma explicação sobre esse método. Existem vários métodos de solução para equações no método numérico. Existe, por exemplo, não sei se vocês já estudaram cálculo numérico, que aí existe o método de Newton, método de Ranjikuta, método disso, método daquilo, aí tem uma série de métodos, método de Newton modificado,
E aí aqui a gente vai usar um método do ponto médio. Mas aí depois vocês podem estudar sobre o que seria o método do ponto médio, né? Eu não vou dar as explicações necessárias para ele, mas a gente vai usar esse método. Ela usa uma média das coisas. Bom, então vamos assim, ó. Para a solução, a gente vai colher as informações. A altura, 1,8 metros. Eu coloquei essa bolinha, e lá na física a gente Deslocamento considera inicial. desse. Exato. É a posição inicial, o deslocamento inicial. Mas acho que o deslocamento é quando ele já deslocou, né? Mas Então, não posição é a palavra correta, né? é a posição inicial. Aqui eu tenho a velocidade, eu teria que colocar aqui como V bolinha. É a velocidade inicial. E a gravidade. Eu coloquei ela como positiva aqui, mas você vai saber quando a gente for usar na equação, ela vai ter que ser negativa, porque o lançamento é para cima, que foi contra a atração gravitacional da Terra. Aí eu coloco aqui um lembretezinho, que é para a gente trabalhar com as nossas diferenciais, as derivadas. Ó. A equação que você tem lá, que utiliza para o movimento uniformemente variado, na física, que eles até chamam lá a equação do sorvetão. E aí tem o S, né? Então, ó, a posição final, S final, S inicial, velocidade inicial, tempo ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração. Essas posição inicial e final, elas dependem do tempo. De quanto tempo as coisas vão transcorrer para você localizar o objeto no espaço. A velocidade, aqui está inicial, mas a velocidade normal, ela também depende do tempo. Quando ela saiu aqui, ela está com uma velocidade de 12. Como ela está indo contra a atração gravitacional, ela vai perdendo força, vai perdendo velocidade. A cada tempo que vai passando, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, ela vai diminuindo a velocidade até chegar na altura máxima e parar. E começar a cair, né? Então, ó, partindo disso daqui, se você fizer a derivada de S em relação ao tempo, aí aqui não tem tempo, ou não tem o T, vai ser zero, constante. Aqui tem o T, vai ficar V0. Aqui tem T ao quadrado, vai ficar 2 AT sobre 2. Simplifica 2, vai ficar só AT. Então, vai ficar assim, ó. A derivada de S em relação ao tempo é representado por S', né, que é a mesma coisa ali, só saber que em relação ao tempo, é igual a velocidade inicial mais AT. Essa velocidade inicial mais AT, lá na física, é a equação da velocidade. Bom, então, se a gente derivar mais uma vez isso daqui, eu vou ter a derivada segunda de S em relação a T. Derivada segunda da posição em relação ao tempo. Então, derivada segunda de S, e eu vou ter a derivada primeira de V. Então, ó, como aqui não tem o tempo, zero, constante. Aqui tem o tempo, fica só a aceleração. E aqui eu tenho a derivada de V. Só lembrando, ó, isso é igual a derivada de V. Bom, a derivada de V é a aceleração. A aceleração que a gente está considerando como o movimento é vertical é a gravidade. E a gravidade aqui, como ela é, o objeto foi lançado para cima contra a atração gravitacional, a gente considera aqui que ela é menos 10. Tudo bem até aqui? Sim. Ok.
Bom, agora eu já tenho os elementos para meu sistema. Quem são? Ó, derivada de S é igual a V. Eu tenho que escrever um sistema de equação diferencial de primeira ordem. E derivada de V igual a menos 10. Então, já tem a composição dos caras para o meu sistema. Bom, tá aqui. Eu nem vou montar, mas você já sabe que é isso, né? Tá aqui. Aí ele tá aqui, tá até aqui na frente, ó. A derivada de S é a velocidade, a derivada da velocidade é menos 10. Bom, e aí você lembra quando a gente montou, voltar ali atrás um pouquinho, quando você saiu desta equação diferencial, cadê ela? Aqui. Você recebeu essa equação diferencial. Aí você tinha as condições iniciais aqui. E aí, para você escrever essa equação diferencial na forma de sistema, você teve que encontrar quem era o cara na derivada primeira. Aí você fez o z igual a y', aí o w igual a z', e aí com isso a gente escreveu o nosso sistema. Mas nesse sistema ele tinha as condições iniciais que foram dadas no problema. Aí a gente teve que também fazer as mudanças nesses carinhas que foram dados aqui no problema. E aí, quando a gente foi escrever, aí escrevemos como uma nova função, né? Que a gente colocou lá como G. O G, GY. Aí você disse, ó, esse GY é função de quem? Aí você foi lá olhar no sistema, ó. Começou com o X, aí a próxima variável foi o Z e depois W, né? Aí você teve que escrever aqui, o G de X, Y, tal e W. Como está aqui, ó. O G de X, Y, Z e W. Na nossa lá, nós vamos ter que escrever isso também, né? Porque depois eu vou precisar alimentar o sisteminha que a gente vai colocar lá, ó. O S é função de tempo. E aí esse S0 é no momento do lançamento, né? No momento do lançamento, a posição no tempo zero era 1,8. No momento do lançamento, a velocidade no tempo zero, que é igual a derivada de S no tempo zero. Lembra que a gente falou agora há pouco aqui, ó, que a derivada de S é igual à velocidade. Então, a velocidade no tempo zero, quando ela saiu da minha mão, é igual a derivada de S no tempo zero, que é 12. Derivada de S é velocidade. Então, coloquei em forma de derivada. E aí agora eu vou assim, ó. Eu tenho que escrever o G, que é uma nova função, certo? O G de quem é a derivada aqui? É o S. Então, GS está em função de quem? Quais são as três variáveis que eu disse que tinha lá naquele problema? Eu disse que tinha 3 variáveis e uma constante. Eu disse lá que, ó, a posição depende do tempo. A velocidade depende do tempo. Então, eu tenho o GS, que é a minha nova função, ela é na variável t, porque tanto o espaço, a posição, quanto a v depende de t. Então, de t, de s, que apareceu primeiro aqui, que a gente fez a derivada do s, e depois de v, que a gente fez a derivada de v ali.
o V', que eu coloco como G de V. Isso vai depender do tempo de S e de V. E aí agora eu coloco, ó, quais são as condições iniciais? Então, aqui. A posição inicial, a posição no tempo zero, era 1,8, porque ela foi lançada na altura de 1,8. Quando ela foi ser lançada, era para sair da mão, começou a contar o tempo. Então, a gente diz que é o tempo inicial, zero. Então, o S inicial, 1,8. E o V inicial é 12. Então, essas são as condições que a gente tem. Bom, antes de ir lá para a programaçãozinha, para a gente ter a solução numérica, aí vamos ver como é que faz essa solução manual. Ó. A solução manual, para eu saber o que eu preciso, da altura máxima que ela atinge. Ó. Qual é a altura máxima? A altura máxima é esse S, que é o S final. Então, nessa altura máxima lá, o que eu preciso do S final, tenho o S inicial, tenho a velocidade inicial, não tenho o tempo e tenho a aceleração. Então, ó, eu preciso do S, mas não tenho o tempo. Mas se eu for nessa equação da velocidade aqui, eu tenho a velocidade inicial, que foi a 12. Eu tenho a aceleração, que é a gravidade, que é menos 10. E tem a velocidade final, a velocidade lá na altura máxima. Qual é? 0, né? Quando para. 0, porque ela vai subir, subir, parou. Vai começar a descer. Então, é 0. Então, aí aqui vai ficar só faltando o tempo. Encontrei o tempo aqui, eu venho para essa, e aí vai faltar só o S, que é a posição lá na altura máxima. Então, vai ser assim, ó. A solução é, peguei essa que só vai faltar um termo, só vai faltar o tempo. Então, vou ter 0, que é lá na altura máxima, a velocidade, o objeto parou. V inicial, 12, que é a velocidade com que saiu da mão. Menos 10, a aceleração da gravidade e o tempo. Resolvendo isso, a gente vai ter que o tempo foi de 1,2 segundos para que ele atingisse a altura máxima. Bom, eu sabendo quanto tempo ele gastou para a altura máxima, eu vou para a equação do deslocamento, substituo as informações aqui, que a gente já tem, vai faltar só o S. Ó. Posição inicial, 1,8, a altura de onde ele saiu. Velocidade com que ele saiu da mão é 12. O tempo para chegar lá na altura máxima é 1,2. A aceleração da gravidade é menos 10, tempo 1,2 ao quadrado. Resolvendo isso, a gente tem que a altura máxima atingida foi de 9 metros. Então, o objeto que saiu de 1,8 de altura, com uma velocidade de 12, ele chega no máximo a 9 metros, nessas condições, né? Com a aceleração da gravidade igual a menos 10, levando em consideração que a gravidade é considerada a gravidade ao nível do mar. Então, ó, dou 1,2 segundos e 9 metros. Feito, entendido esse? Solução manual. Agora a gente vai para uma solução numérica, né? E nessa solução numérica você vai conseguir analisar o comportamento desse objeto em cada instante que você quiser. Se você quiser analisar a cada 1 segundo, dentro de um intervalo de tempo, a gente consegue. Se quiser analisar em cada 2 segundos qual é a altura que ele vai estar, qual a velocidade, você consegue. Então, o software aqui, que aí vocês vão baixar para poder fazer as operações, vai ser esse. Bom, como é que a gente vai fazer para ter, então, a solução numérica?
E aí a gente conseguiu uma solução. Aqui ela não deixa de ser numérica, mas é para uma única situação específica, né? E aqui, na solução numérica que a gente chama, a gente consegue analisar ela em todo um intervalo de tempo, em todo um percurso. Então, vai ser assim, nós vamos fazer uma representação gráfica do comportamento da velocidade e do espaço dentro de um determinado... Estou filmando. Vai, 1 e 2, ou 2. É um, mas está sem crédito. Então, a solução numérica desse problema vai ser com esse software. Aí, recomendo que vocês façam com ele, treinem com ele, porque é a operação que a gente botou ali para ele, mas ele é possível resolver através de outros softwares também. Então, vejamos. O que é que a gente vai precisar? Ó? Depois que você instalar o software, que abrir a janela de comando, aí você vai precisar digitar lá assim, ó, function, que é a função, e aí a gente vai dar denominações para elas. Aí essa função vai ser function z igual a gs, né? Esse gs é o g que a gente colocou aqui, ó, certo? O gs, e aí ele vai depender de tempo, espaço e velocidade. Porque a gente trabalhou aqui com uma equação, e nessa equação a gente tem uma variação de tempo, de posição, de altura e de velocidade. Né? Vai diminuir a velocidade até atingir a altura máxima e depois ela começa a aumentar a velocidade. Só que esse aumento vai ser negativo, vai ser representação negativa porque ele vai ser contra o lançamento que a gente fez. Então, ó, o dado de entrada, function z igual a gs, e aí isso vai depender do tempo, espaço e velocidade, que é exatamente o que a gente colocou aqui na nossa equaçãozinha. Aí eu coloquei a informação aqui, isso é informação só, tá? Que são os dados de entrada para uma função do deslocamento. Então, uma função S. Aí a gente coloca z igual a v, porque a gente vai ter a velocidade aqui. Aí a nova função também, que representa essa outra situação aqui, ó. O g, que é a função nova da velocidade, ela depende do tempo, espaço e velocidade. Então, dados de entrada para velocidade. Bom, a velocidade, no caso aqui, a derivada disso é menos 10, né? Que essa função aqui está representando isso. Então, ela é menos 10. Então, o z recebe menos 10. Aí vai digitar lá a function, de TSV de novo, que depende do tempo, S velocidade, as funções que a gente vai. O método que a gente vai utilizar aqui é do ponto médio do sistema. Esse método do ponto médio ele já está inserido lá no Silab, tá? Então, são vários métodos, são métodos que já estão inseridos, aí você só vai fazer essa programaçãozinha das coisas que a gente tem aqui no nosso problema. Se você for com outro problema, com outros dados, aí você tem que pôr quais são as variações, tá? E as informações que você vai ter, o método de ponto médio também já está elaborado lá e só o recurso que você vai usar. Esses caras aqui que estão aqui, ó, A, B, o AB é o intervalo. Ó, tem um intervalo de A até B. Na verdade, esse intervalo aqui seria o tempo. Tá? Você vai ter o intervalo de tempo que você quer considerar. Eu quero considerar de 0 até entre 0 e 5 segundos. Ou entre 0, por que entre 0 que eu estou falando? O 0 é porque foi o tempo inicial, o tempo que eu comecei a contar.
Eu poderia pôr lá entre 2 e 5 segundos. Mas aí, como eu quero analisar até a altura máxima ali, eu vou pôr começando a contar em 0. Então, esse AB aqui é o intervalo de tempo. Esse H é o passo. Mas o que é isso, o passo, professor? O passo é o seguinte, ó. Vamos supor que o nosso intervalo aqui a gente quer de 0 a 3 segundos, né? É que a gente vai dar, porque o tempo que a gente tem de lançamento da pedra, ele vai tudo acontecer muito rápido. Então, é questão de segundos para tudo acontecer. Então, é de 0 a 3 segundos. Aí, vamos supor, então, que eu quero analisar a cada meio segundo. Então, eu teria, assim, o H igual a 0,5, que é o meu passo. Então, eu teria assim, ó, faria uma análise em 0, aqui eu vou pôr ponto e vírgula para não confundir ali. Aí, uma análise em 0,5, aí mais 0,5 teria 1,05, 2,05 e 3. Esse aqui seria o nosso... ele começaria em 0 e ia até 3. Esse aqui é o A. E esse aqui é o B. Esse é o início, lá é o fim. O passo de 0 a cada 0,5. Então, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. Aqui, a posição inicial, né, que seria o 1,8 lá, de onde saiu a pedra, e esse é a velocidade inicial, que é esse V0, né? Aí, quando você digitar lá, não vai por VO, é V0. É o zero de posição inicial. Então, a velocidade inicial, que seria o 12. Só que aqui a gente coloca genérico, tá? Não coloca esse numérico, não. Bom, o que eu coloquei aqui, que é o tipo de interação escolhida, porque é a questão do ponto médio, tá? Eu tenho 0, aí ele vai fazer todo o procedimento operacional para 0. Depois, para 0,5, faz o procedimento. Para 1, faz o procedimento. Para 1,5, faz. Aí, esses procedimentos a gente chama de interação. E é assim mesmo, tá? Interação. Não é nem interação, é iteração, tá? Errado aqui. Essa palavra a gente viu em cálculo numérico. É isso. Interação é você se interar de alguma coisa, né? E o iteração é os procedimentos de laços que você tem. Então vocês viram cálculo numérico, vocês viram método de Newton modificado, método de Newton melhorado, método de Range-Kutta, não viu? Se eu falar que eu lembro de cada um deles separadamente, assim, né? Eu estaria mentindo. Lá tem... Eu lembro dos nomes, lembro dos cálculos que era imenso e tal, intervalo de, né? Aí lá tem o método do ponto médio. Eu poderia usar aqueles métodos e aí a gente ia fazendo as interações, né? Os laços interativos. Só que aqui eu estou mostrando para você fazer a programação dele, o programa fazer aquilo tudo para você. Eu olhei aqui no Google para baixar, né? Aí tem várias versões, 6.1.1, 6.0.2, 5.5.2, qual que é aqui? Esse aqui foi usado no 6.0. Mas pode ser 6.0.1 ou ponto .2, não tem problema, não. A gente vai usar, né? A gente vai precisar baixar? Vai. Ok, vou baixar 6.1.1.
Então, agora, ó, você tem até aqueles métodos interativos que vocês fizeram lá em cálculo numérico, dá para você programar ele aí no Silab, e aí, aquilo tudo que você fazia manual, aquelas contas gigantes, o programa faz para você todos aqueles loopings, aqueles laços, e te dá o resultado. Bom, então vamos agora. Ó. O tempo, que é esse carinha que a gente vai considerar um tempo no intervalo AB. Então, ó, o tempo de A a B com passo H. Tá? Ó. Esse T aqui usa esse intervalo AB e o passo vai ser H. O H é o passo. Vai de 0,5 em 0,5, 0,1 em 0,1, 0,2 em 0,2, depende do que você quiser escolher. O N é o tamanho da amostra que a gente vai ter, né, para o tempo. Quantas interações? Se fosse aqui, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se fosse aqui, o N seria 7, mas você não vai precisar pôr quantas são, é só colocar essa operação, indicar aqui. S1, que é a posição 1, é igual à posição inicial, o S0 que a gente tem lá no objeto. O V1, por que eu estou colocando como S1? Porque depois eu vou ter um laço e ele vai ter que ir para o S2, S3, S4, S5, S6. Então, eu tenho que dizer para ele onde é que ele começa. Então, ele vai começar aqui com a posição inicial. Então, o S1 é a posição inicial lá, que é 1,8. E aí, depois, mais adiante, a gente vai informar, né? E a gente só está montando a programação do negócio. O V1 é igual à velocidade inicial. Né? De novo, eu vou ter várias velocidades em cada instante que eu escolher. Né? Se eu escolher um passo 0,3, por exemplo, no caso aqui que eu escolhi em 0,5. Então, eu vou calcular a velocidade no tempo zero, que a gente já tem até, né? Só informar que é 12. Depois, eu vou calcular a velocidade no tempo 0,5, que aí já seria o V2. No tempo 1, aí já seria o V3. Mas aí eu informo para o programa quem é o início, onde é que ele começa. Então, vai começar em 12. E esse for i igual a 1, o i são os laços de interação que ele vai fazer, né? Ele vai considerar o tempo 1, ou seja, no tempo 1, a velocidade é 1, o espaço é 1, quer dizer, a velocidade é inicial, o tempo é inicial. Quando i for 2, aí eu vou ter o S2, aí nesse caso nosso aqui seria para 0,5, e 0,5 qual vai ser a velocidade e a posição. E aí você vai até n-1, você tem um cara aqui de n, né? Aí você vai até a interação n-1, porque você começou 1, 2, 3, então é sempre uma unidade menos para calcular. Então, para i igual a 1 até n-1. Ele vai fazer o procedimento. Então, agora a gente vai inserir as informações, ó, que eu vou chamar de K1S. E depois que vai ser as interações. Aí agora nessa situação já vou começar a considerar aquelas condições iniciais que a gente recebeu no problema, tá? Que aí eu teria, na situação I, eu tenho a velocidade, o tempo vale tanto, que é o tempo é 0, a posição inicial é 1,8 e a velocidade é 12. Eu tenho que pegar esses caras daqui, ó, do GS aqui, tá? Aí, os GS e o GV. Aí, o GS e o GV, aí vai ser o tempo, o espaço e a velocidade. Como esses caras vão variar, o tempo, o espaço e a velocidade, eu coloco como é o T em função de uma unidadezinha, que aí é I. O S em função de uma unidadezinha, o V em função daquela unidadezinha. Então, tá aqui, ó. K1S.
Aí é igual ao GS, que é aquele itemzinho lá que eu mostrei. Aí o GS de TI, SI, VI, na posição inicial. K1V vai ser o GV de TI, SI, VI, uma velocidade no tempo inicial. Isso aqui parece estranho, mas aí quando vocês começarem a fazer as programaçõezinhas lá, vocês vão ver que vai facilitar o entendimento. Por exemplo, você pode montar um sisteminha desse para resolver uma equação de grau 2. Para resolver uma equação de grau 2, aí você primeiro vai colocar uma situação normal. Aí depois você vai considerar, aí você vai pôr laços, né? E se o delta for zero, o que vai acontecer? E se o delta não for positivo e nem for zero, aí vai ser negativo. O que acontece? Bom, então volta aqui, ó. O K1V, o GV eu peguei dali. Só peguei isso aqui, ó, GV e TSV. Coloquei aqui a velocidade inicial, né? Que é o mesmo dali, só repetir. Aí, num outro momento, como eu estou usando a propriedade do ponto médio para sistema, então eu vou considerar agora esses caras aqui, ó, num K2, que era K1, K2 não é o policial bom para cachorro, né? É o K2S. Então tem ó, o GS, mesmo daqui, só que assim, ó, considerando a questão do ponto médio, que é o TI dali mais H sobre 2. Lembra que o H é contando os passos? Aí o SI, que é o SI dali, mais K1S vezes H sobre 2. Que é o H sobre 2, peguei esse cara aqui, multipliquei pelo ponto médio. Então, eu tinha o SI, eu estou nessa posição, e aí vou somar a esse SI o K1 multiplicado pelo ponto médio, né? Então, vou sair daqui e vou ali para o ponto médio da operação. O VI é a mesma coisa, eu vou pegar, eu estou com uma velocidade inicial aqui, aí eu vou pegar o K daqui e multiplicar por H sobre 2, que é aquele tamanho do espaço lá, que era 5, aí seria 5 sobre 2, né, que seria a metade do caminho. Aí eu tenho o ponto médio, a posição no ponto médio. Aí o K2V vai ser o mesmo, né? Esse aqui é só copiar e repetir aqui. E você teria no tempo inicial, que era o zero, somado com o meio, com a metade, né? Então, você estava lá no zero, soma com a metade de 3. A metade de 3 é 1,5. Então, você está aqui, aí você vai considerar a nova velocidade aqui nesse ponto, que é a do ponto médio. Então, é o TI mais H sobre 2. É o SI mais K1S, que é o K1 daqui, que era a posição que a gente está no início, mais o K1S, que é o cara que a gente tinha ali, multiplicado por meio. Aí eu vou ter uma nova posição. O VI, que é a velocidade que tinha de início, mais K1V vezes a metade. Isso aqui multiplicado pela metade, então vou ter o meio do caminho. Aí eu somo com o inicial que a gente tinha para a gente ir lá para a metade. Então tem a velocidade no ponto médio. Aí agora, para a gente ter o resultado final. Aí vai ser S de posição. Lembra que a gente começou com S1? Aí, como eu comecei com S1 e V1, agora, para eu ter a minha posição, a minha próxima posição, que é a do laço iterativo, vai ser S igual a I, que é a posição de início, mais 1 no laço, né? Eu conto a próxima iteração. Então, isso vai ser dado por SI, que a gente tinha ali para trás,
Aqui eu tenho S1, S2, então seria o SI, poderia ser o S1, S2 e tal. Vai ser o SI mais o K2 vezes o passo. A velocidade, na próxima situação, vai ser a velocidade que tinha de início, mais o K2, que é a velocidade do meio do caminho, vezes o passo. E aí a gente tem, com isso, a saída do modelo, para posição e para velocidade. E aí, com isso, a gente coloca o end, que é o final dessas operações, né? Aí, colocou o final das operações, aí a gente vai querer ver como é que fica isso graficamente. Para verificar como fica isso graficamente, agora você vai definir numericamente o que é que você quer. Ó, eu tenho que ter uma saída com T, com tempo, com espaço e com velocidade, certo? E a gente tinha uma entrada lá. Lembra que a gente entrou com uma função, ó, de T, S, V? Agora eu quero ver qual é a saída dessa função. Então, a saída dessa função ela tem que ter o tempo, o espaço, o deslocamento, né? Tempo, deslocamento e velocidade. Essas são as três variáveis que a gente precisa analisar. O método que a gente utilizou foi o ponto médio. Agora aqui eu coloco as informações que eu preciso. Ó. Eu tenho o intervalo A, B, H, o S inicial e o V inicial. Bom, o intervalo que eu quero analisar aqui, intervalo AB, é 0 até 2. Eu coloquei nesse aqui o passo H de 0,2, mas na verdade, quando eu plotei, foi de 0,1. Então, vou colocar aqui, ó, o H de 0,1, que é o passo, que é a minha saída. Então, quer dizer, eu vou analisar o tempo dentro desse intervalo de 0 até 2 segundos, com um passo de 0,1. Ou seja, eu vou analisar a cada 0,1 segundo. Então, eu começo em 0, depois em 0,1, 0,2, 0,3, até chegar em 2. A posição inicial, que é de onde eu vou começar a analisar, da altura 1,8. A velocidade de saída, então, vai ser a partir de 12. Aí agora eu peço para plotar o resultado que eu quero. Eu posso mexer aqui, tá? Do jeito que eu quiser. Você vai poder mexer, variar, aumentar esse intervalo, diminuir, tá? Aumentar esse passo. Então, eu pedi para plotar. Plotar é para sair o gráfico, para eu visualizar. Eu vou plotar o espaço aqui em função do tempo. Eu coloco o tempo primeiro, o primeiro que vem, ó, o espaço é em função do tempo, a velocidade é em função do tempo. Então, tudo depende do tempo. Então, começo com o tempo. Então, eu peço, ó, plote o espaço em função do tempo. Então, vamos plotar o tempo, o espaço. Isso a gente vai representar com uma bolinha. Esse asterisco aqui é só para mostrar o que é que a gente vai visualizar no gráfico. No gráfico, o espaço, a posição vai me aparecer com bolinha. Aí eu quero também, no mesmo gráfico, plotar a velocidade em função do tempo. E a velocidade em função do tempo vai ser mostrado com xzinho, com x. As aspezinhas é para mostrar o que é que vai ser mostrado no gráfico ali. E aí você vai dar o Enter, vai pedir para plotar, e aí vai aparecer isso aqui, ó.
esse gráfico. Aí, nesse gráfico, aqui eu tenho o tempo, certo? Ó, o intervalo de 0 até 2. Um passo indo de 0,1 e 0,1. Ó. Então, ó, o intervalo era de 0 a 2, o tempo. O passo era de 0,1. Na vertical aqui, eu vou ter tanto a posição quanto a velocidade, certo? Aí eu só vou distinguir quem é posição e quem é velocidade pelos símbolos. Bolinha é S, posição, X é velocidade. Então, você tem assim, ó. Olha, bem aqui a gente tem uma bolinha, que não está... Ela está só aparecendo a metade da coisa ali. Então, ó, 1,8, bolinha representa a altura. 1,8 no momento do lançamento. Quando o tempo aqui, ó, tempo é 0. Então, no momento do lançamento, a altura era de 1,8. Na verdade, aqui apareceu de 0,2 em 0,2 mesmo. Tá? Coloquei aqui que é 0,1, mas não é. Só o gradeamento que eu fiz de 0,1. Ela está a cada 2 aqui. Então, ó, de novo, no tempo 0, que aqui são os tempos, que é o carinha do intervalo. No tempo 0, a altura aqui está pertinho de 2, então é o 1,8. A velocidade, ó, o xzinho, não está aparecendo direito lá, mas aqui é um xzinho, tá? O xzinho está bem aqui, ó. O x. Ó, no tempo 0, a altura é 1,8, velocidade é 12. No tempo 0,2, olha, a altura já é 4, porque o objeto está subindo. Mas a velocidade é 10. Quer dizer, a velocidade está diminuindo porque o objeto está subindo, está indo contra a atração gravitacional e está perdendo força. No tempo, para 0,4 segundos, olha, a altura já está pertinho de 6, mas a velocidade já está 8. Então, a altura está aumentando a altura, o objeto está subindo e a velocidade está caindo. No tempo 0,6 segundos, a altura já está cerca de um pouquinho mais que 7, a velocidade está 6. No tempo 0,8, a altura já passou de 8 e a velocidade caiu para 4. Tempo 1, a velocidade caiu para 2, está quase parando já, chegando no chão. E o objeto está lá acima de 8, quase 9 metros. No tempo 1,2, olha, a velocidade zerou. A altura, 9. Aqui, está mais ou menos no meio aqui, entre 8 e 10. 9. Aí, a partir desse momento, que ele atingiu a altura máxima, que aí o objeto parou ó, com a velocidade 8, aí você vai observar que daqui para frente o objeto começa a cair. Ó. E aí ele já parou lá, começou a cair, no tempo 1,4, a velocidade é menos 2 metros por segundo. Aí esse menos 2 é porque ele está caindo, tá? Ele está contra o lançamento que a gente fez. Aí a altura já é menor, a altura já voltou para 8 de novo, a velocidade já é menos 4, a velocidade já é menos 6, e o objeto vai caindo. Se eu tivesse, eu não coloquei o tempo até, um espaço até ele alcançar o chão, né? Mas eu poderia, se eu aumentasse esse intervalo, ele iria até esse objeto atingir o solo, atingir o ponto menor aqui, tá? E aí o gráfico ia ficar maior.
Entendido? Muitos passo a passo. É bastante. Aqui é programação, né? Você vai gostar do TextMaker, então. É, que aí faz essas programaçõezinhas. É mais fácil do que isso, eu acho. Mas é tudo Tem, que envolve laço mesmo, mesmo sendo esse text, teria que fazer os laços, né, de programação. tem os preâmbulos e aí tem os códigos, digamos. Não é bem código, né? Mas é similar com o que você fez aí. Você coloca várias coisas dentro do parênteses que significa o intervalo, isso e aquilo, entendeu? Tipo Aham, isso. sim. Mas é de boa. Mas Então uma aí. coisa que você faz errado não compila. Oi? Uma coisa que você faz errado não Mas é. compila. Por exemplo, se você pegar aqui, que é um S0 e colocar O, pronto, já danou. É, Qualquer coisinha que for já dá errado, né? Aí você tem que saber tudo que você precisa fazer. Por isso que a gente constrói as coisas, as informações aqui antes, para você saber os dados que você tem que entrar, né? Então, se você for resolver uma outra equação diferencial, por exemplo, aí você vai ter esses mesmos procedimentos aqui até o final. Só que aí você tem que pôr. Se tivesse uma terceira, igual aquele que é de terceira ordem, né? Aí teria um outro aqui. Se tivesse um outro G, esse é de 2, aí se tivesse um 3, tivesse um G de W, aí ia ter que colocar aqui, depois dessa, eu colocar o G de W é igual a isso, tá? Fazer a declaração, tá? Que aqui o S', aí eu declarei, então ela tem que ser igual a V. O G de V, que é o V', eu tenho que declarar que ele é igual a -10. Aí tem que ir pondo essas informações para depois você plotar o sistema. E aí eu espero que isso vai ficar como tarefa para vocês fazerem, né? Para vocês plotarem isso daqui e resolver alguma outra equaçãozinha. Pode ser de lançamentos também dessas, similar ao que a gente fez aqui com lançamento, com outras informações, mexer no intervalo, mexer nos passos, no passo e ver o que acontece. Então, isso aqui é o que é chamado de método numérico, né, para equações diferenciais. Basicamente, é esse procedimento. Aqui a gente usou o método do ponto médio, existe outros métodos, mas ficamos aqui no ponto médio. Tudo bem? ok. Pergunta, Antônio. Cadê Antônio? Rapaz, Antônio está quieto, só a Kézia que fala. Antônio não fala, Juan não fala. Nessas horas, o rato roeu a língua deles. Apareceu. Eu vou encerrar a gravação aqui, que vocês não querem me perguntar, né? Para abrir um espaço aqui para. Interromper, interromper.